E aí galera, beleza? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre REMIT, a resposta endócrino, metabólica e imunológica ao trauma. É importante a gente falar todos esses elementos porque todos eles estão envolvidos nessa resposta. A gente sabe que todo trauma, toda cirurgia que também é um trauma, queimadura e por aí vai, tudo isso vai provocar no organismo uma resposta que o objetivo principal vai ser a restauração daquele tecido que foi lesado. Então é importante a gente saber, porque principalmente pacientes internados, vocês vão ver que é muito comum a gente se preocupar em ficar perguntando se o paciente está tendo dejeção, se ele está urinando, se ele vomitou, se ele está aceitando a dieta oral, se ele teve febre e por aí vai. Então a gente vai entender o porquê da gente fazer essas perguntas, principalmente em pós-operatório, para esse paciente, tá certo? E aí hoje basicamente a gente vai fazer uma revisão bem breve sobre hipotálamo e hipófise, sobre alguns hormônios, certo? A gente não vai adentrar em detalhes porque não é o objetivo da aula e vocês têm no canal da gente um leque de aulas que a Ana fez sobre o sistema endócrino de maneira muito boa. Então o objetivo é ser hoje direto. Mas basicamente, a gente falando da REMIT, a gente vai falar sobre as fases dela, certo? Que é importante porque vão ter diferenças clínicas. E falar dos fatores que estão envolvidos com a REMIT, certo? E aí a gente vai entrar num detalhe que é importante e legal de saber, que é como a gente pode modular essa resposta. Ou seja, como a gente pode controlar essa resposta. Quais são as formas que a gente tem de poder controlar ela. E por fim, falar do jejum, da resposta ao jejum, que vai ter um adendo importante sobre a terapia nutricional, que também faz parte do manejo da REMIT, tá certo? E aí hoje, basicamente, vamos começar falando sobre a REMIT, tocando no ponto que a REMIT, o objetivo, acima de tudo, é manter a homeostasia corpórea. Todas as reações que o nosso corpo faz, seja de anabolismo, seja de catabolismo, o objetivo final sempre é manter a homeostasia. Tá faltando alguma coisa, ele vai suprir. Tem algo em excesso, ele vai jogar fora. Isso é o fisiológico, isso é o normal. Na REMIT, isso é um processo de restaurar o tecido que foi lesado. Então você vai tentar conter sangramentos, você tentar reparar o tecido, a pele pela cicatrização, os órgãos também pela cicatrização. Então a REMIT sempre está voltada para a restauração da homeostase. Tá certo? A restauração dos tecidos e a recuperação da homeostase. E aí, ela vai ser deflagrada principalmente por esses três elementos: traumas, infecções e cirurgias. Tudo aquilo que demande uma resposta inflamatória do organismo. Tá certo? E aí, para que haja essa resposta, esses três elementos são os fundamentais para ocorrer. O sistema nervoso autônomo, ele tem que estar íntegro. O hipotálamo e a hipófise também tem que estar íntegros e eles têm que estar sincronizados e comunicando entre si, para que haja uma resposta adequada e para que exista a resposta. Tá certo? E aí, basicamente, o que é a REMIT? Vamos falar da cirurgia, que é mais fácil da gente compreender. Quando você está na cirurgia, você vai fazer a incisão, vai fazer a diérese, vai abrir os tecidos. E nesse corte, você tem receptores na pele para dor. Obviamente, receptores nociceptivos, que o objetivo é alertar o seu sistema nervoso central de qualquer dano tecidual. Eles vão estourar ali, ó, apitando, mandando informações para o sistema nervoso, porque você está lesando o tecido. Mesmo que seja uma cirurgia, você está lesando tecidos ali. Tá certo? E aí, essa vai ser a porção aferente, que vai conduzir as informações até o hipotálamo, e ele que vai ser o elemento-chave para coordenar todo esse processo da REMIT. Ele vai receber essa informação e a partir daí ele vai demandar, vai coordenar, melhor dizendo, para onde vai cada informação. Tá certo? Então a porção aferente vai vir dos nociceptores, vai vir das vias nociceptivas até chegar no hipotálamo. Certo? E a porção eferente, aí sim vai ser a resposta do hipotálamo através da secreção, ou melhor, da liberação de hormônios liberadores de outros hormônios, principalmente da hipófise, que vão deflagrar a secreção hormonal. E aí, ressaltando mais uma vez, o hipotálamo, ele é o elemento chave da REMIT. E na porção eferente você tem dois eixos fundamentais. Primeiro, o eixo autonômico adrenal. E o segundo, o eixo hipotalâmico hipofisário.
tá certo? O eixo autonômico adrenal, ele vai objetivamente manter o fluxo sanguíneo adequado, certo? Então, paciente que geralmente vai, todo paciente que vai submeter a uma cirurgia, ele vai ter sangramentos e ele precisa conter sangramento. Ainda que o sangramento seja mínimo, ele tem uma resposta a esse sangramento. Se você está em grandes traumas, paciente está sofrendo de um choque hipovolêmico grave porque está perdendo muito sangue, ele também vai deflagrar uma resposta para tentar conter esse sangramento, certo? Já no eixo hipotalâmico hipofisário, o objetivo digamos assim, mudar todo o seu metabolismo para se voltar para aquela área lesada, para fornecer substratos para aquela área lesada, para que ela possa cicatrizar da maneira adequada. Então, vai mobilizar todo o organismo para produzir esses elementos para aquela área em especial. Ou seja, isso pode custar outros tecidos que estejam em pleno funcionamento, que vão precisar reduzir a sua função, ou até mesmo sofrer danos, a depender do grau da resposta, para poder fornecer esses substratos. Então percebam, pessoal, que a remite, ela não é uma doença, ela não é um problema, ela é uma coisa boa e é fundamental que nós tenhamos a remite, porque percebam que o objetivo dela é que você se recupere o mais rápido possível daquele dano. Se você tem uma resposta exacerbada, e aí tem vários fatores que interferem nessa exacerbação, se você tem uma resposta exacerbada, aí sim nós estamos diante de um problema. E é por isso que nós temos que, principalmente em pós-operatório ou pós-trauma, se preocupar com essa resposta, se preocupar em perguntar ao paciente tudo aquilo que eu falei, para poder acompanhar, para saber se ele está saindo da remite ou se ele manteve-se na remite. Tá certo? E aí, só relembrando rapidinho, o objetivo dos substratos é fornecer quem? Glicose. Nós temos no nosso organismo várias vias de obtenção de energia, de fornecimento dessa glicose. A primeira, obviamente, é você pegar os estoques de glicose, que são o glicogênio, quebrar em moléculas de glicose e liberar. Então você vai pegar o glicogênio, quebra e forma várias moléculas de glicose. Esse é o processo da glicogenólise. É o primeiro processo metabólico que vai ocorrer, principalmente a nível de fígado e músculo, mas principalmente fígado, nas primeiras 12 horas pós-trauma, que vai demandar um aumento da glicemia para poder fornecer glicose para aquele tecido lesado. O problema é que muitas vezes você acaba o estoque de maneira rápida, e quando você acaba esse estoque de glicogênio, você precisa partir para outros substratos que forneçam glicose. E aí você entra em uma outra cascata de eventos que vai desencadear a quebra, principalmente das proteínas, que vão fornecer vários aminoácidos, e dos lipídios, que vão fornecer principalmente, basicamente, melhor dizendo, o glicerol e os ácidos graxos. Então percebam que esses vão ser os substratos que vão ser captados para poder fornecer glicose através do processo em que vai se pegar principalmente glicerol e aminoácidos para formar a glicose, que se chama gliconeogênese. Então esses são os eventos que vão acontecer no início para fornecer o máximo de glicose possível para regenerar aquele tecido. Tá certo? E aí, esse processo de proteólise, de lipólise, de glicogenólise é um processo catabólico. Então, a primeira etapa da resposta endócrina, imunológica e metabólica ao trauma é uma resposta catabólica ao trauma, à lesão. Porque o objetivo do catabolismo é fornecer a glicose, o máximo de glicose possível, para aquele tecido lesado. Não somente a glicose, mas outros elementos como aminoácidos para se formarem outras proteínas que vão ser importantes, tá certo? Principalmente eles dois. E aí, cerca de 2 a 3 dias, tem referências que falam de 5 a 7 dias, tem referências que falam de 3 a 5 dias, tem referências que falam 3 a 6 dias, mas basicamente considere que o terceiro dia vai ser o pico dessa resposta catabólica. Certo? Basicamente, terceiro dia. E aí, nós temos alguns elementos que participam dessa fase. Primeiro, a suprarrenal, que vai produzir, através da resposta hipotalâmica, certo? Catecolaminas, e aí principalmente adrenalina e noradrenalina, que vão ser fundamentais para aumentar a frequência cardíaca, certo? E a pressão arterial, por consequência. Aumentar a ventilação, fazendo broncodilatação, relaxando a musculatura lisa e fazendo contração esfincteriana, certo?
e aumentando a atividade plaquetária, reduzindo também a fibrinólise. Então perceba que o paciente que está numa fase catabólica com aumento de catecolaminas, basicamente ele vai ter taquicardia, hipertensão, taquipneia, a atonia intestinal, que seria a paralisia do trato gastrointestinal, por conta desse processo de relaxamento de musculatura lisa, certo? Oligúria, porque tem contração esfincteriana, importante, e relaxamento também da musculatura lisa, principalmente bexiga, e um estado de hipercoagulabilidade. Na aula sobre TVP, vocês vão ver que a tríade de Virchow, um dos componentes é o estado de hipercoagulabilidade. E é falado que uma das coisas que propiciam o estado de hipercoagulabilidade são cirurgias, traumas, infecções, ou seja, que demandam uma remite. Por causa disso é que nós temos o estado de hipercoagulabilidade. Tá certo? Então, mais uma coisa a se preocupar. Paciente pós-cirúrgico, ele tem uma alta suscetibilidade, principalmente grandes cirurgias que demandam uma resposta alta. Alta suscetibilidade a desenvolver trombose venosa profunda. Então, mais uma coisa para ficar ligado. Um outro elemento da resposta vai ser a ativação, obviamente através da participação já no eixo hipotalâmico hipofisário, de novo da suprarrenal, através do ACTH para fazer o cortisol. O cortisol ele vai ficar em atividade, em quantidade elevada, por cerca de 5 a 7 dias. E o objetivo dele vai ser fazer o catabolismo proteico e o catabolismo lipídico. Então a proteólise e a lipólise vão ser coordenadas principalmente por ele. Vai fazer a glicogênese hepática, certo? E vai promover um aumento da resistência insulínica. Por que isso? Porque ele quer aumentar a resistência da insulina. Vamos pensar um pouquinho. O objetivo da insulina é colocar a glicose dentro da célula. O objetivo da resposta vai ser colocar a glicose fora da célula, na corrente sanguínea. Então você tem que diminuir a secreção da insulina. E se tiver insulina circulante, ela não pode atuar, porque senão vai diminuir a glicemia circulante. Então você aumenta a resistência insulínica periférica. Tá certo? Principalmente pelo cortisol. E aí, como efeitos, você tem redução de massa magra, se você está consumindo proteína, principalmente da musculatura, você tem a redução da massa magra, você entra no estado de hiperglicemia, você começa a formar corpos cetônicos, porque os ácidos graxos eles vão se acumular e vão entrar em uma outra via oxidativa que vai formar esses corpos cetônicos. Como você está fazendo muita proteólise e liberando muito glupamina pela urina, que está concentrada com esses glupamina, você tem um balanço nitrogenado negativo, certo? Nessa fase inicial. E aquela questão que eu falei, que os aminoácidos que foram produzidos, eles vão ser utilizados para formar glicose, alguns também são desviados para fazer as proteínas da fase aguda, que são principalmente TNF, interleucina 1, interleucina 6, as principais, né? Mas tem várias outras também. Certo? O ACTH, além de atuar no cortisol, ele atua produzindo, ou melhor, ativando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? Por quê? E aí, nesse caso, destaque para a aldosterona, que vai promover a reabsorção lá nos tubos distais, no rim, a reabsorção de sódio e de água, às custas de potássio e hidrogênio. É uma troca de íons, né? E aí, por causa disso, basicamente, você vai ter retenção hídrica. Então, o paciente ele é propenso a formar edema. Ele pode ter edema agudo de pulmão. Ele pode ter edema periférico. Ele pode ter congestão e por aí vai. Você tem que ficar atento para isso aí. Você entra no estado de hipernatremia, mas não é uma coisa tão grave assim. Não é uma coisa tão significativa. Mas fica ligado nos valores de sódio, porque eles podem subir. Certo? Pode ter uma hipocalemia que no início muitos consideram a hipocalemia irrelevante, entre aspas, porque se você teve lesão tecidual, as células lesadas vão jogar potássio para fora e esse potássio meio que vai compensar o potássio perdido no rim, certo? Mas também é uma coisa para ficar ligada, no início vai ter uma hipocalemia leve, você não repõe nos 2 primeiros dias, porque é esperado. O problema é se perdurar. E entra no estado de alcalose, né? Você está perdendo íons H+, lá no rim, como eu falei, em troca da água e do sódio, né?
Ainda a hipófise, você tem a ativação do ADH. Obviamente agora neurohipófise, não é mais adenohipófise, vem lá do hipotálamo. O ADH vai ter um pico de 3 a 5 dias. Ele propicia também a gliconeogênese e glicogenólise e promove a redução da filtração glomerular. Então ele vai ser o grande elemento da oligúria, certo? Que o paciente vai ter nessa fase inicial por conta do ADH. Vai ter uma retenção hídrica também e vai promover uma hiperglicemia, tá certo? E concentrar a urina. Ainda tem o GH, que também é um outro elemento importante, que vai ter o pico principalmente durante a cirurgia, normaliza em 7 dias. Atua principalmente na lipólise, tá certo? E ele também propicia fazer hiperglicemia. E por ele atuar na lipólise, promover uma lipólise acentuada, ele propicia a formação dos corpos cetônicos. Eu falei de todos eles separadamente para a gente saber quem é que faz o quê. Mas preferi depois condensar o que acontece, afinal de contas, na fase catabólica. Vamos lá. Na fase catabólica, o objetivo é você fazer uma hiperglicemia, meio que provocada, para que você tenha mais glicose chegando no tecido lesado para que possa ser utilizado para o reparo. As proteínas da fase aguda que eu falei vão ter importância porque elas vão ser usadas pela resposta inflamatória e vão ter a repercussão no organismo de fazer redução da massa muscular, o TNF, inclusive o apelido dele, um outro nome é a caquexina, porque ele promove a anorexia. E eles vão provocar um atraso na cicatrização, porque vão desencadear uma resposta inflamatória aguda na região. Então percebam que eles vão deflagrar a resposta imunológica. Todo esse momento eu falei da parte metabólica e da parte endócrina. Agora nós estamos falando da parte imunológica. Esses elementos da proteína da fase aguda vão fazer a resposta imunológica que vai provocar inflamação na área lesada, certo? E além disso, eles vão desencadear também a elevação de outras proteínas dessa fase, que são PCR, fibrinogênio e alfa-2 macroglobulina. Destaque para o PCR, que é usado como um parâmetro inflamatório. Inespecífico, mas é um parâmetro inflamatório. Certo. Além disso, você tem o estado de cetose, que foi o que eu falei, de hipocalemia, que foi o que eu falei também, e a retenção hídrica. De início, os primeiros dias de pós-operatório, o paciente vai ter um balanço hídrico positivo, é esperado. Você não pode que ele persista muito tempo com esse balanço hídrico positivo, porque significa que ou ele está absorvendo demais, ou ele está liberando de menos. Ou as duas coisas. Tá certo? E aí ele propicia a formação de edema, que no início pode ter um edema leve, é esperado, mas se persistir muito, é aquilo que eu falei, tem que ficar atento. E aí destaque para a redução da massa muscular e PCR, que é uma coisa esperada, é você ter essa redução de massa e um aumento do PCR. Tá certo? Depois dessa fase, teve o pico de 3 dias, diminui no quarto, quinto dia mais ou menos, você entra num estado de fase anabólica. E aí o objetivo da fase anabólica é recuperar todo o tecido que você desgastou para fazer esse evento todo de reparo naquela região. Então, se você consumiu massa magra, você vai recuperar a massa magra. E obviamente, se você, como foi mais utilizada a massa magra do que a massa gorda, a massa magra vai ser a primeira a ser restituída. Depois é que é restituída a massa gorda. Você tem a redução dos corticoides, retorno da diurese, retorno do apetite, porque esses hormônios que provocaram tudo isso vão começar a diminuir, certo? E o balanço nitrogenado, que era negativo, ele vai se tornar positivo, mas depois ele se normaliza, certo? Então essas fases anabólicas, elas podem ser chamadas de fase anabólica inicial e fase anabólica tardia, que não tem uma diferença exata entre as duas, mas é um período em que ocorre isso. Você começa primeiro recuperando a massa magra, com balanço nitrogenado positivo, depois recupera a massa gorda e balanço nitrogenado se normaliza. E aí sim a insulina passa a ser importante, porque ela volta a crescer, volta a subir, né? Certo, mas aí a gente falou da resposta a um trauma, a uma cirurgia. Certo, essa foi a resposta. Mas você pode controlar? Pode. Inclusive é importante que a gente controle, porque a gente não sabe o que vai vir daquele paciente. Inclusive a avaliação pré-operatória, um dos objetivos é avaliar o risco cirúrgico. Uma das coisas que se pensa no risco cirúrgico, um paciente que tem alto risco na cirurgia, um paciente que tem baixo risco na cirurgia, não é a cirurgia em si,
é de que quando você faz a cirurgia, a pessoa não aguente a resposta, a remite, certo? Então a preocupação do risco cirúrgico, e talvez o principal, é que o paciente ele vai tolerar a remite ou não vai. Se ele não tolera, você vai pensar 2 vezes antes de fazer a cirurgia. Ele vai tolerar? Então vamos fazer a cirurgia, com todo o preparo adequado. Ainda que a pessoa consiga tolerar a cirurgia, você tem que fazer um preparo adequado para controlar essa resposta. Porque se ela exacerbar, aí o bicho pega. Então, a remite ela pode ser controlada? Pode. De maneira eletiva? Sim. Obviamente que nos traumas a gente não tem o que fazer. Você não vai esperar que a pessoa vai se traumatizar ali para poder preparar antes. Acontece o trauma, vai chegar para você, você vai tentar minimizar os danos. Mas em uma cirurgia eletiva é possível você controlar a remite. Como que faz? Vamos pensar. Como é que eu falei que ocorre a resposta? Primeiro, os nociceptores vão ser ativados pela lesão da incisão cirúrgica para desencadear a resposta. Quanto menos incisão você fizer, menos vai ter, digamos assim, envio de impulso nervoso para o hipotálamo, porque ele é proporcional ao tamanho da incisão, ao tamanho da lesão que você faz. Isso significa que, obviamente, cirurgias que a incisão é menor têm uma remite menor. E aí eu queria destacar, principalmente cirurgias abdominais, em que sempre é preferível fazer a videolaparoscopia, porque é uma cirurgia que pequenas incisões são feitas e pequena manipulação é feita. Então você tem pouca deflagração de resposta ou pouca deflagração de impulso nervoso para o hipotálamo para deflagrar a resposta. A resposta vai ser pouca, certo? É esperado que seja pouco, obviamente. Além de ter uma menor resposta imunológica na região de cicatrização. A outra via é através do bloqueio desses nociceptores e via nociceptiva. Obviamente, se não chega impulso para o hipotálamo, não vai ter resposta. Se o hipotálamo chega a resposta e ele não responde, porque está neutralizado por algum motivo, também não há resposta. Então, como é que eu posso bloquear o nociceptor, a via nociceptiva ou o hipotálamo? Através da indução anestésica. Então, a anestesia é fundamental no controle da remite, porque é ela quem vai conseguir, ou tentar conseguir, neutralizar ou minimizar o desencadear desses impulsos nervosos que vão provocar toda essa remite. E aí, tem aqui destaque que eu coloquei, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. O objetivo dessas imagens era aqui, pronto. Aí eu vou fazer isso aqui. Essa aqui é a chamada anestesia geral. Você vai colocar máscara ou vai colocar intravenoso, um opioide, principalmente um narcótico, que o objetivo dele vai ser neutralizar o sistema nervoso central. Você não vai se lembrar, você não vai perceber, vai estar em um estágio vegetativo, entre aspas. Certo? O objetivo vai ser esse. Para você não se lembrar da cirurgia, não ter noção da cirurgia e principalmente o efeito mais esperado da anestesia geral é o bloqueio do hipotálamo. A ação do hipotálamo é reduzida através desses narcóticos, certo? Você tem a anestesia regional, que é aquela que você faz peridural ou em espaço subaracnoide, na coluna, através da punção lombar, principalmente. Que o objetivo é você bloquear as vias que estão ascendendo com a dor, com a informação de dor. Então você está bloqueando ali, e aí depende do nível que você quer bloquear. Porque se você quer bloquear daqui para baixo, você vai procurar o nível sensitivo para poder aplicar a raquianestesia. E tem a anestesia local, que é mais usada em pequenas cirurgias, mas tem cirurgias de grande porte, que muitos se preocupam em fazer anestesia regional, ou anestesia local, porque é importante. Porque mesmo que você induza o bloqueio das vias na medula, ainda assim algum impulso escapa e sobe para o hipotálamo. E o hipotálamo, ainda que esteja com atividade reduzida, ele ainda tem alguma atividade ali no momento. Então, você bloqueando os nociceptores, você tem, digamos assim, garantia maior de que não vai ter deflagração de impulso nervoso. Então, perceba que a anestesia ela é importante porque ela está pensando nisso. Principalmente, né? Claro que, óbvio,
para o paciente não sentir dor, mas se o paciente não sente dor, ele não tem a consciência da dor, o hipotálamo não recebe a dor e não tem a resposta a remite, tá certo? E aí, falando da anestesia, antes o preparo, né, o pré-anestésico, uma das coisas que eles se preocupam é justamente em reduzir a ansiedade. Ansiedade deflagra a remite também, porque ela está ativando principalmente as catecolaminas. E lembre o que eu falei que as catecolaminas fazem. Então, o preparo pré-anestésico, um dos meios de preparação é o cuidado com a ansiedade. Então, às vezes, eles fazem medicamentos ansiolíticos, fazem benzodiazepínicos, fazem analgésicos, com o objetivo de tranquilizar o paciente, deixar ele mais tranquilo, porque com menos ansioso ele tiver, menos impulso adrenérgico vai ter. Então é uma forma de você modular essa resposta. E durante a cirurgia, aí vem a questão da anestesia, que eu separei aqui. A geral eu falei, é indicada para grandes cirurgias, o paciente fica dormindo, tranquilo, não tem consciência do que está acontecendo. Perceba, ele não ter consciência do que está acontecendo é um fator positivo contra a remite, porque ele não está desencadeando aquele estresse ansioso que eu falei. Certo? Pode ser intravenoso ou intranasal, através da máscara, né? Bloqueia funções cognitivas e bloqueia o hipotálamo. Já a locorregional, você tem 3 modalidades. Você tem a raquidiana e a peridural, que são regionais, e a local, que é aquela que eu falei do bloqueio dos nociceptores. O objetivo da raquidiana vai infundir o anestésico no espaço subaracnoide e vai fazer dormência e relaxamento muscular. Já a peridural, você infunde no espaço peridural, tem uma administração contínua pelo catéter e mantém-se o efeito no pós-operatório. É uma outra modalidade de anestesia. Certo? Então, anestesia geral, a pessoa não vai sentir nada em lugar nenhum. A anestesia locorregional depende de onde você vai administrar. Tá certo? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a resposta ao jejum. O jejum prolongado também desencadeia um estresse no organismo. E aí, ele desencadeia o estímulo aos mesmos hormônios que provocam o catabolismo da remite. GH, cortisol, glucagon e catecolaminas. Contra-insulínicos, eles vão induzir a redução da atividade insulínica, da produção e da atividade. Certo? Porque o objetivo é você suprir esse déficit de glicose que o paciente está tendo. Então ele estava aí em jejum prolongado, está com hipoglicemia, o organismo vai reagir produzindo mais glicose. Através dos estoques, da mesma coisa que eu falei. Os estoques de glicose e de glicogênio vão ser usados primeiro. Acabou esses estoques, parte para proteínas e lipídios e aí desencadeia toda aquela fase catabólica que teve na remite, está sendo desencadeada pelo jejum. Ou seja, jejum prolongado é prejudicial também. Tá certo? E aí você tem a intensificação da lipólise e é por isso que pacientes em jejum prolongado desenvolvem aquele hálito cetônico, entram em estado de cetose, que é uma coisa que tem que chamar a atenção, porque ele significa que ele está num estado de jejum persistente grave, tá certo? E aí, paciente que está em jejum esperando cirurgia, a cirurgia está demorando de ser feita, ou o exame está demorando de ser feito, que tem que ficar em jejum, o que que eu faço? Eu faço um soro glicosado, certo? E aí, por que que eu faço isso? Na verdade, você tem modalidades para suprir. O soro glicosado é o mais utilizado. Por quê? A demanda diária, basicamente, é de 400, arredondando, porque o valor era um pouco quebrado. Era 400 quilocalorias por dia, que equivalem a 100 gramas de glicose. 100 gramas de glicose no soro glicosado a 5%, eu preciso de 2.000 ml para conter 100 gramas de glicose. Concorda comigo? Então, por causa disso, se faz de maneira padronizada soro glicosado a 5%, 2.000 ml ao longo do dia. Se você quer distribuir ao longo do dia, você faz 500 ml a cada 6 horas. O objetivo aqui é suprir o déficit energético do jejum, para que o paciente minimize esse dano que ele vai ter com o jejum prolongado. Tá percebendo? Então, tudo o que leva ao estado de resposta endócrina imunológica metabólica ao trauma, você tem como controlar. Você basta ficar atento e ficar manejando adequadamente o paciente para que ele não descompense. E aí a terapia nutricional, eu trouxe aqui para finalizar só para poder dar um acréscimo nessa informação sobre o jejum, é que o jejum prolongado ele tem um prejuízo
para o organismo, principalmente porque o intestino, quando ele entra em jejum prolongado, ele começa a atrofiar. Nesse estado de atrofia, tanto o intestino como o tecido linfóide ao redor, e há um aumento da permeabilidade, ou seja, nesse momento você está mais propício a que as bactérias, as enterobactérias, né, adentrem a corrente sanguínea e circulem e façam o paciente desenvolver a sepse. Então é uma complicação importante do jejum prolongado, a sepse. E o choque séptico, através dessa sepse induzida por esse jejum prolongado, é um dos fatores de alta morbimortalidade hospitalar. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Por isso é que sempre o objetivo é que o paciente faça nutrição enteral, pela boca, pelo trato gastrointestinal, seja por sonda ou seja por boca mesmo. Porque se você está administrando alimento no trato gastrointestinal, você evita que ele faça essa atrofia, que faça esse aumento de permeabilidade e principalmente você nutre o intestino, porque é bom lembrar que o trato gastrointestinal ele é nutrido, né, localmente pelos próprios componentes que estão intraluminais. Então você está nutrindo ele, está evitando que se faça isquemia e evitando que faça essa atrofia. Obviamente, se o paciente apresenta muito episódio de vômito, ou muito enjoo, ou ele não está aceitando bem a dieta, ou teve uma manipulação cirúrgica que não está podendo se fazer alimentos pelo trato gastrointestinal, você vai partir para a nutrição parenteral. Mas sempre fique atento. O paciente está com nutrição parenteral, todo dia você tem que avaliar para ver se ele vai conseguir aceitar a dieta oral ou não. Porque assim que ele puder, joga a dieta oral. Obviamente você não vai, da noite para o dia, um paciente que está em nutrição parenteral, dar para ele um frango assado para comer. O que você vai fazer? Você vai dar para ele primeiro a dieta líquida. Da líquida ele parte da dieta líquida restrita para a dieta líquida total, para depois para a dieta pastosa, para daí você ir para a dieta branda, para depois ir para a dieta via oral livre. Então você vai progredindo a dieta através da aceitação do paciente. Por isso é importante você ficar acompanhando todo dia, perguntando se o paciente está tendo enjoo, se está tendo vômito, se está tendo diarreia, obstipação, se ele está conseguindo ter apetite, principalmente, porque é uma coisa também importante, ele ter apetite. Se ele não está tendo apetite, ele não vai comer, também vai estar em estado de desnutrição. É importante ficar atento a isso. E aí o paciente que está com dificuldade de motilidade gastrointestinal faz procinéticos, que também são muito utilizados, o Plasil, se eu não me engano, streptomicina, não me lembro agora, é um antibiótico, me esqueci o nome. Eles são utilizados para fazer a procinese, certo? Mas principalmente o Plasil, né? Ou bromoprida, são muito usados, principalmente em UTI. E a avaliação nutricional, para finalizar. Muita gente se baseia no peso corpóreo, mas ele pode ser mascarado por diversas situações clínicas. Óbvio que o peso ele chama muita atenção. Um paciente que em 2 meses perde 20 quilos, obviamente ele está em estado de desnutrição. Não porque ele não está se alimentando bem, não necessariamente. Pode ser por outras comorbidades associadas, mas ele está se desnutrindo e você tem que ficar ligado para isso, certo? Mas principalmente na avaliação nutricional é muito utilizada a albumina e a transferrina como parâmetros. Então, o paciente que está com albumina em queda, você fica ligado porque ele pode estar entrando em um estado de desnutrição, assim como a transferrina. Tem esses parâmetros, mas esses parâmetros eles mudam muito. Eu trouxe só para exemplificar que existe a classificação de desnutrição leve, moderada e severa, mas como eles mudam muito, eu não acho que seja uma coisa importante para vocês fixarem no momento. É só para vocês terem uma noção de que eles podem ser usados como parâmetro para desnutrição. Tá certo, galera? Então, basicamente, o objetivo da aula foi esse. É esclarecer o que é a remite, o que acontece na remite, por que acontece e o principal, como a gente pode controlar e minimizar os seus efeitos. Então, o paciente chegou para você no primeiro DPO de uma colecistectomia aberta, não foi videolaparoscópica, foi uma cirurgia aberta. O paciente está lá com a cicatriz aqui, operatória grande, está acamado, está lúcido, orientado, está contactante, está aceitando bem a dieta oral,
líquida, porque você fez primeiro a dieta líquida. Aí no dia seguinte o paciente está vomitando muito. Opa, vamos passar uma sonda. Aí você passa a sonda para tentar administrar. Opa, ele mesmo assim está citando vômito. Aí você muda a modalidade de dieta. Mas perceba, você tem que ficar ligado nisso aí. O paciente no segundo DPO apresentou uma maior retenção hídrica. Tá no segundo, ainda é aceitável, mas fica ligado. No sétimo DPO, o paciente ainda está com balanço hídrico positivo, muito positivo, cerca de 8.000. Aí você tem que ficar ligado, peraí, não era para ele estar retendo líquido assim, já era para ele estar normalizado. Alguma coisa está errada, e aí você parte para intervenção. Percebam, pessoal, que o objetivo da aula de hoje foi mostrar para vocês o que está acontecendo na remite, porque é isso que você tem que ficar atento nesses primeiros dias de pós-operatório, de pós-trauma, para saber se o paciente saiu da remite ou ainda está na remite. Se ele ainda está na remite, vamos tomar medidas para poder minimizar esses efeitos. Tá certo, galera? Então é isso, o objetivo era ser sucinto, era ser direto, mas como acabou tendo muita informação, ficou um pouquinho grande, mas espero que tenham gostado e que tenha ficado muito esclarecedora para vocês. Beleza, galera? Um grande abraço e fui!